Oi, pessoal. Boa noite. São 8 da noite. Né? Eu estou aqui para fazer uma live onde, ao contrário de eu falar, eu estou convidando alguns treinadores internacionais. A primeira é uma pessoa que eu gosto muito, a Ana Cris Pinheiro Vilaça. Né? Essa é uma das grandes treinadoras da Europa. Por sinal, ela é brasileira. Está no Brasil neste momento. Né? Então, assim, eu resolvi trazê-la para cá, porque eu acho importantíssimo vocês saberem que a grama aqui é muito verde. Vocês não têm que ficar olhando para o vizinho, não. Tem treinadores excepcionais no Brasil. E eu tive um dia bastante longo, comecei às 8 da manhã, estou direto, sem pausa, eu consegui tomar alguns cafés e estou aqui, assim, muito emocionado em poder receber a Ana Cris, que conheço desde a Europa. E ela veio aqui especificamente para falar de alguns temas muito importantes, novas técnicas de treinamento, relacionando-se também com as antigas, como Rolfing, que é sensacional, genial, absolutamente. Pilates, que essa menina aí era a apresentadora de Pilates da Europa inteira. Né? E também, obviamente, do Girotonic. Quem andou vendo as imagens dela sabe que ela parece uma bailarina. Então vou falar aqui com ela sobre o feminino sagrado, aquela história que o ser humano, ou seja, o homem, que é o sexo mais frágil, ainda tenta compreender vocês meninas, vocês mulheres. Não é fácil, a vida é dura. Então assim, a Ana Cris deve estar chegando a qualquer momento, né? Ela já está aqui, ó, pedindo para entrar. Ela, né? Por favor, todo mundo que está aqui, manda os aviãozinhos, chama os treinadores, os personagens que você... Aí tá aí a Ana Cris! Ana Cris, quanto tempo! Nossa! Saudades de você, menina! Eu acho melhor a gente não falar de datas hoje. Ah. Isso já faz parte do feminino sagrado. O homem vai assim, ó, data direto. Não, na verdade eu gosto de falar de datas. Gosto. Que bom. É a bom, nossa história, né, Peter? Mas assim, hoje a pessoa importante aqui é você, minha querida. Você está na minha sala de visita. Eu só quero falar de você, dos seus accomplishments, né? As coisas que você conseguiu no mundo inteiro, porque as pessoas precisam conhecer você, menina. Né? Aqui no Brasil, você está escondida. Onde você está aí com o instituto mesmo? Onde é o seu instituto, Vamos por lá. favor? Então, na verdade, eu moro em Campinas, né? Em Campinas. É um acidente de percurso, eu posso contar para vocês depois. A ideia era ficar em São Paulo, né? Sim. Mas acabei decidindo ficar em Campinas, mas eu trabalho no eixo Campinas-São Paulo. O meu hoje é mais um consultório, é uma mistura de um estúdio e consultório, é em Campinas, mas eu atendo em São Paulo, e em São Paulo eu também faço atualmente pesquisa no Hospital Albert Einstein, né, que tem lá o Instituto do Cérebro. E agora, na verdade, antes da pandemia, né, eu dei início a uma nova pesquisa com o método Rolfing, mas que agora com essa situação está parada e a gente vai ter que reinventar um pouquinho, mas logo, logo continuamos. Então eu fico um pouco nesse eixo Campinas-São Paulo, né, que é uma horinha. E tem um telefone, tem um nome onde as pessoas possam entrar em contato com você, ou eles podem entrar no seu direct e conversar diretamente com você? Você já pivotou um pouco essa história de estar na pandemia falando pela internet? Eu acho que a sua primeira live sou eu, né? Olha, é a segunda. A segunda? Que maravilha! A segunda, que foram convites irresistíveis. Mas olha, a pandemia tirou a gente da zona de conforto, né, Peter? Então, assim, lógico que antes eu tinha o meu WhatsApp, o meu website, Claro. tudo isso, mas eu não tinha desenvolvido tanto, né, a habilidade de trabalhar com essas habilidades que vieram para ficar, né? Online, você quer dizer online, né? Essas habilidades, a gente vai conversar sobre isso também. Você é uma das maiores palestrantes da Europa, sinto muito, eu sou seu fã, sempre fui. Pelo amor Você vai ter que aguentar a minha idolatria aqui um pouco. Olha, mas assim, online, você está dizendo online. Acontece? Eu aproveitei, né? Eu tentei usar esse tempo da pandemia com alguma sabedoria, e uma das coisas que eu fiz foi repaginar
o meu website, também investi um pouquinho no Instagram, com mais postagens, mais conteúdo também, né? Começar a dar mais conteúdo. Estou me organizando para isso, mas no meu Instagram tá tudo lá. A pessoa lá na minha biografia, ela encontra um link onde tem meu WhatsApp, meu website. Agora eu abri um canal no YouTube e eu estou à disposição. Eu quero... Quanto mais gente a gente puder, né, ajudar e contribuir. Não, mas assim, na Europa, além de você ser uma grande treinadora, você era uma palestrante. Você estava dando aula para os treinadores como eu, né? Então, assim, você... Desculpe, eu quis saber sobre o feminino sagrado, porque eu estou preparando assim, um contraste, né? Amanhã está o Caipira Louco, que é o cara do ringue, que é do octágono, né? Ele luta no MMA, ou lutou. Então, assim, é uma coisa bem yin e yang, né? Uma coisa mais suave, leveza. As pessoas comunicaram comigo, falaram, não, mas ela é bailarina, né? Aquele movimento de rotação, de girotônico, maravilhoso. Você tem uma leveza própria e eu estava muito curioso para te perguntar, né? Eu vou te pressionar aqui, como bom Yankee, para saber, né, essas coisas todas. Mas, no fundo, eu sei que você era uma grande palestrante, né? Você é uma grande palestrante e eu acho que a história, abrir esse espaço online não tem problema, né? Não deve ser tão difícil assim. Não, agora esse espaço online foi algo que foi para ficar e que complementa o nosso trabalho, né? Sim, complementa o nosso trabalho. Mas o meu caminho lá na Europa, eu fiquei só na Alemanha, eu vivi 18 anos, né? E fui para lá muito nova, eu estudei na Universidade de São Paulo e recebi um convite para ir para a Alemanha para trabalhar num centro esportivo, mas também em conexão com a Federação Alemã, né, de fitness e aeróbica e tal. Isso era a DAFOL, ou ainda era DAFOL? Porque eu sou treinador da DAFOL. Eu também tenho esse certificado. Engraçado isso. Então, e eles me convidaram para eu ajudar, né, na formação dos profissionais. Na Alemanha é um pouco diferente, né? Você tem muitas possibilidades de entrar nesse mercado e essas escolas técnicas são um caminho. Então essa foi a minha porta de entrada. Eu fui numa época para a Alemanha em que eu não falava alemão, não existia. Você não falava alemão? Não. Muito corajosa. Naquela época eu não sabia nem que Apfelstrudel era uma palavra alemã. Eu tinha 23 anos, né? Mas já tinha comido Apfelstrudel? Já. O bolo de maçã já tinha comido. Já tinha andado de Volkswagen e de Lufthansa, mas não sabia. Assim, enfim, hoje é outro mundo, né? Naquela época não tinha internet e eu fui com a cara e coragem, fui trabalhar. E quando cheguei lá... Você foi para que cidade? Eu fui para... pertinho de Düsseldorf. De Düsseldorf. Você era minha vizinha, eu estava em Colônia, em Köln. Você tava, então... Na verdade, é Sportpark Hilden e Sportpark Solingen, né? Como é que a gente não se esbarrou? Que coisa louca, eu só fui conhecer você nos congressos. Você era praticamente... Em 1995, né? Eu fui, então eu já estava fora, eu já estava há muito tempo, eu já tinha passado pela Grécia, já estava em outros lugares, por isso você já chegou mais, né? Incrível, né? Quando eu cheguei lá, estavam começando os grandes eventos de fitness. Né? Sim, então você foi para a FIBO, né? Porque eu te conheci na FIBO, a primeira vez que eu vi você. Eu trabalhei em todos os grandes eventos, né? E logo de cara eu recebi uma proposta da Reebok para ser membro da Reebok University no desenvolvimento. Isso, eu realmente, quando a gente conversou sobre essa live, você falou da Reebok University rindo, porque eu também sou Master Trainer da Reebok University. Aí eu falei, peraí, como assim? Ela era Master Trainer da Reebok University também? Sim, você devia ser Master A Trainer, né? Porque eu era eu era Master C, eu era pequenininho. Isso, assim. É verdade, eu era Reebok University, eu juro. Olha, foi uma época muito rica, né? A gente descobriu a Europa e aí eu comecei a ser convidada para ir para grandes eventos e trabalhei em vários países. Eu inclusive me apresentei na IDEA, né? Sim, claro. Mas já em Anaheim, nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que... Sim. Isso mesmo. Não sei como é que a gente só se encontrou nos congressos depois, né? Mas é porque eu já estava lá já estava dando aula lá desde 89, né?
Eu devo Foi ser um pouquinho cedo. mais. Você não quer falar de data, eu devo ser um pouco mais idoso. Mas você está muito bem. Então eu quero falar sobre Obrigada. você. Me conta um pouco sobre você. Eu estou ouvindo sobre o seu caminho, mas eu sei que você é mulher, né? Que você é mãe, né? Tá Sim. certo? É uma menina, E um menino? a maternidade foi um divisor de águas, né, na minha vida, É, porque eu tive que, inclusive, tomar decisões, né, para sim. viver a É. maternidade com plenitude da forma que eu desejava, e isso foi um divisor de águas para mim, né, profissionalmente, né? É uma filha? O Eu dois? Você tenho tem um uma casal, né? filha, não, eu tenho uma filha e eu tenho um enteado, né? A Ah, minha entendi. É porque eu filha já vi os nasceu. dois de algumas fotos. A sua filha é alemã ou ela é brasileira? Ela nasceu Não, no Brasil ou nasceu lá? minha filha nasceu lá. Ah, Minha filha, quando ela tinha 9 anos, eu decidi vir para o Brasil, né? sim. Para ter uma experiência aqui com ela. E hoje ela tem 15 para 16, inclusive ela está na Alemanha agora, né? Ah, Ela aproveitou hum, a época da pandemia que ela pode assistir as aulas online e está assistindo a aula de lá, né? Então a incrível, parabéns. conexão com a Alemanha, ela fica, né? Fica, né? Mas assim, Fica. como é que você decidiu? Por que que você virou treinadora? Vamos perguntar assim direto. Como você sabe, né? Estou te pressionando um pouco para saber mais. Mas como é que você decidiu virar treinadora? Na verdade é o Sua seguinte, paixão, como é que aconteceu? sim, venho da dança, né? Eu Ah, você dancei vem da. muitos Todo mundo anos. falou aqui que você é bailarina. Eu fui, né? Eu brinco que eu sou Você uma se bailarina move como frustrada. bailarina. Você tem um coração, vi os Mas, dedinhos do Vitor, pé. você sabe que isso tem um preço para o corpo, Sim, né? claro. Tem um preço 100%. alto para o corpo, né? Porque você É o esporte está, mais perigoso do mundo, você estatisticamente. está naquela posição com o externo lá no alto, alguém paga essa conta, né? E Alguém quem paga. são? Os homeboys lá atrás que até hoje estão gritando magoados comigo, né? Ah, então assim, a gente já está entrando no método e na solução, né? Mas você está querendo Sim, fazer esse. mas Mas vamos eu quero lá. saber um pouco antes de você. Sim, vamos Você antes, veio da vamos dança antes. e virou treinadora, não Não, eu deve ser por causa dos decidi, homeboys, como né? eu gostava muito do movimento, e eu era muito nova na época para decidir Sim. que curso eu faria na universidade, né? Naquela época nem tinham cursos de dança e eu acabei ingressando na Faculdade de Educação Física e Esporte da USP, né? E assim, tive muitas decepções lá dentro, porque o meu relacionamento com o corpo sempre foi outro, né? Sempre foi Claro. mais da expressão, da arte, do Não era autoconhecimento. tanto jogo de bola, né? Imagino. É, Já tinha mas enfim, musculação nessa época, na faculdade? tinha, e Ah, todo mundo ria de na minha mim, época não tinha, porque não. tinha, a gente teve a disciplina até, mas Ah, assim, todo mundo sempre riu de mim, porque eu sempre fui aquela assim, que todo a mundo ia bailarina. para musculação, eu ia falar, na Cris, o que você vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer o que o meu corpo me disser que ele quer fazer hoje, era uma coisa assim. Eu vou Ginástica sentir, artística, né? eu vou Imagino que. sentir, aí todo mundo ria, como assim você vai sentir, né? E hoje a gente vê como é importante, Como é né, a gente importante. Ah, escutar o nosso corpo, né, hum. o que ele deseja e os seus limites, né? Mas Então eu enfim, vou, eu vou soltar aqui. Você, obviamente, na faculdade já era meio que o patinho diferente, né? Assim, o sempre cisne fui. negro. Eu tenho essa tendência à ovelhinha negra, não tem jeito, eu até já assumi esse papel. Vamos de ovelhinha negra. Mas assim, o que aconteceu é que quando eu entrei na USP, eu já fui convidada para dar aulas nos meus horários de almoço, eu dava aula no CPUSP, né? E aí eu recebi um convite para trabalhar na Runner, que era assim, A Runner é uma academia, né? Eu já ouvi falar é, dessa academia. Mas é no era Brasil naquela ou lá? época dos campeonatos de Sim, aeróbica, não, em São Paulo, né? Dos em São Paulo. campeonatos de aeróbica e tal, e aí eu fui convidada para dar aula na Runner, e assim veio o convite de eu ir para a Alemanha, né? Certo. E quando eu Uhum. cheguei na Alemanha, teve todo um período de adaptação, né? Anos de É. adaptação. E assim, eu cheguei e quando eu vi, eu já estava dando aula em congressos, porque eu era muito assim atirada, né? Naquela época. Assim, Ana Sim. Cris, eu lembro que teve o primeiro congresso que a Sport Park Hidden organizou e era para ir uma americana que ela ficou doente e não foi. Aí o organizador do congresso, Ana Cris, você já deu aula, tipo um dia antes, né? Você já deu aula em
de aeróbica em congresso? Eu falei, já. E? Eu tinha dado. Ele falou, então que bom, porque você vai substituí-la. E eu fui com a cara e coragem. E aí tinha Shape Magazine, me viu, eu já ganhei o título lá de Newcomer of the Year. E aí Arrasou. vieram os convites e quando eu vi, eu já estava naquele universo, né? Não foi uma coisa que, sabe? Caiu de paraquedas. Eu caí de paraquedas e fiquei. E aí Sem falar, mas falava inglês, né? Imagina. falava inglês, falava inglês. Ah, sim. Aí já dava para dar aula aeróbica, então era toda em A gente inglês. sempre se virou, né, Peter? A gente é brasileiro, né? Então, assim, a gente dança conforme a música. Essa é uma das coisas que o brasileiro tem, essa flexibilidade, né? Senão não E eles adoram os brasileiros, né? Assim, quando você tá lá e você sabe que é brasileira, eles curtem, né? Mas você teve que dançar samba e lambada? Não, assim, chegou lá, é brasileiro. Deu aula de samba e lambada? Eles não sabem lambada, eles não sabiam, mas você dá aula de latino? Era latino, né? Não, mas aí então você chegou bem depois da lambada, porque eu já dava aula de latino. Era latino, colocava a música do Ricky Martin, Mambo Cha-Cha-Cha e tava ótimo, né? Muito bom você ter essa base da dança, né? Você tem uma ideia, eu sou da época da aeróbica que a Jane Fonda dava aula de botinha de cowboy, minha querida. Eu fiz aula com Jim Miller, fazendo Head warmers, né? Exatamente, aqueles tongs, né? Mas muito interessante, era muito legal. Aqui. Eu só sei, Peter, que depois, no ano de 98, 99, eu estava em Londres para um evento e lá acabei, por coincidência, né, ou não, aquelas coisas da vida, eu conheci o Pilates Institute. E aí, sim, você estava na Fitness Professionals, nesses eventos da Fitness Pro? Da Jane Waller, eu também estive lá. Como assim a gente não se encontrou? Peter, a gente tem que fazer mais lives, porque é muita história para contar. Isso aqui é papo de... vai demorar, mas hoje vai ser uma coisa curta, hein? Porque meu dia foi muito longo. É um prazer encontrar com você depois de tanto tempo de novo. Eu vou falar as datas, você já falou para eu não falar. Mas você que está entregando aí 99. Você que está aí. Pode falar, eu tenho orgulho. Então você estava em Londres para o Jane Waller, né? Do Fit Pro? Isso. Eu tenho grandes amigos lá. Mas ali que você encontrou o pessoal do Pilates, porque isso é uma pergunta muito séria que eu tenho para fazer. Você sabe que não foi o pessoal do Pilates, não foi assim não. Eu estava na casa de amigos, andando na rua, aquela coisa bem, passei numa porta, vi Pilates Instituto, o que é isso? Entrei, fiz uma aula e aquilo fez tanto sentido para mim, porque... Antes, né, a gente tinha muito aquelas regras, isso pode fazer, isso não pode fazer. E o Pilates trouxe de volta para mim aquela coisa, tudo que o meu corpo pode sentir e faz com prazer, por que não? Né? Antes era não flexione mais que 90 graus o joelho. Eu falo, mas por que não? O meu, sabe, eu já tinha aquele pensamento de use it or lose it, né? Então, o que você não usa no corpo, morre, você perde aquilo. Né? Então o Pilates fez todo sentido. O alemão fala verrastet, der rostet, né? Isso. Quem faz pausa enferruja, né? Rost, de ferrugem. Então, assim, o Pilates trouxe essa possibilidade para você que você não estava vendo mais no fitness, na aeróbica, sei lá o que você fazia exatamente ali, né? Faltava algo mais, né? A estética da aeróbica é diferente, né? Mais quadradinha, é outro pensamento, né? E a gente tinha muitos problemas de biomecânica ali, né? A gente não estava entendendo. A aeróbica vinha do Cooper, né? Que era um estudo para os astronautas da NASA. O pensamento era completamente diferente, né? Tinha os 10 exercises, né? Aquelas coisas. É muito interessante porque nessa época em Londres, eu andei batendo de porta em porta de todos os treinadores que faziam Pilates, alguns você conhece até hoje, que também são brasileiros que eu gosto muito, os mexicanos, que é o Mauro Bonatti, lembra do Mauro Bonatti? Nossa, eu falei, peraí, Peter, eu falei com o Mauro hoje, ele falou, não acredito que você vai fazer uma live com o Peter. Saudade dele, eu não falo com ele há um tempão, ele está em Munique ainda? Não sei. Tá em Viena. Então, aí tá em Viena, né? Eu que levei ele para Viena, tá? Só para entre nós aqui. Te mandou um abração. Mas não, eu lá em Londres, eu trabalhei com o Michael King e com o Malcolm. Eu fiz o workshop com o Michael King sobre vendas. Como assim?
Mas não é Pilates, então, porque eu não via nem ele fazer ginástica. Era só Sim. workshop, só Não, palestra. mas ele depois assumiu o Pilates Ah, Institute e ele também foi para essa área. Mas assim, o Pilates, o que eu quero dizer assim, ele foi uma porta de entrada para mim, né, desses mind body, né, elementos, né? Foi a porta de entrada. Depois eu fui a fazendo, conexão do movimento da mente, né? O mindfulness, né? É o mind body daquela sim, época. sim, Com aquele algumas trabalho outras. corporal, mas Hã? é um trabalho corporal com mais concentração, onde você usa também a respiração como âncora, né? Apesar de que a minha Como formação, velocidade, né? Determinante. a Né? minha Mas formação em isso aí Pilates, deveria estar em toda aeróbica, toda ginástica, toda musculação. Eu venho da luta e da dança, venho do basquete, né? Eu fiz mas esse é, caminho a todo gente foi também. refinando o nosso trabalho, né, Peter? A gente Sim, foi sim, sim. refinando o nosso É. trabalho. Isso veio Mas o Pilates paralelo. apareceu na minha vida logo depois do Kalanetics, né? É, E aí eu bati de cara com aquilo, eu já era um grande organizador de várias academias na Áustria, principalmente, e aí eu é, estava olhando aquele Kalanetics e para mim aquilo ali não funcionava, justo pelos problemas de biomecânica. Né? Até sim, entendia o sucesso que fazia, mas eu não entendia algumas coisas em termos de escolha de exercício, e eu vou sim. confessar para você, hein? Você me perdoa aqui, me perdoe todos os pilateiros que estão acompanhando a gente, me perdoe, pessoal. Eu ainda, algumas coisas no Pilates eu ainda não entendo. Então, o Peter, é isso que eu ia te falar, O né? leque é Então, muito assim, largo, né? eu sempre questionei muitas coisas, não vai dar tempo da gente entrar nisso, dentro do Pilates clássico, que foi a minha formação, né? Sim. E hoje o Pilates é uma ferramenta. Eu costumo dizer que eu tenho uma caixinha de ferramentas. O Pilates Perfeito. é uma das ferramentas que eu tenho. E assim, eu li os livros que Joseph Pilates escreveu e eu compreendi como que ele escreveu, né, o seu método na época em que ele vivia, né? Nós estamos Sim, em agora sim. 2020, Boa. Adoro não você por é? causa disso. Porque você foi por isso que eu estou te chamando aqui. Você foi a primeira treinadora que me fez pensar positivo sobre Pilates. Porque até a gente, nossa conversa naquele. Eu não lembro onde foi, mas eu nunca esqueci disso. Porque todo É, treinador que eu perguntava por que você está fazendo Pilates, eles me respondiam a mesma coisa do Kalanetics, que era para ganhar aham. dinheiro. Você foi a primeira que me fez. Vamos olhar isso mais Então, de assim, perto. o Joseph Pilates, naquela época, eles acreditavam que a coluna vertebral tinha que ser uma linha reta. Não, mas isso Você, também estava na né? aeróbica, né? Estava nessa É, história toda. E não isso. é, Então, né? teve um Não é contrário amadurecimento. para o Rolfing? Posso perguntar para você? Porque eu não convidei para você falar de Pilates. Eu convidei para você para falar do Girotonics e do Rolfing. Agora eu estou aqui para Tá você e vendo? você pode falar só do Pilates se você quiser. Faz parte Né? da minha história e eu dei muitas formações pela Europa, na Ásia, de Pilates. Eu tenho muito a agradecer, tenho um conhecimento profundo, mas depois eu fui conhecendo outros métodos que foram fazendo mais sentido para mim, né? Tá, então agora eu vou perguntar, Ana, vou ter que interromper e perguntar claramente qual é o seu método que faz mais sentido neste momento. Agora Então, sim. neste momento, o que acontece? Depois que eu terminei a formação do Rolfing, É. foi assim a formação mais transformadora da minha vida. Porque Bingo! Vai realmente, lá. né? Me fala Então, por quê, assim, né? sim, e eu vou tentar explicar de uma forma assim simples, né? Então, assim, acima de tudo, hoje eu sou uma rolfista, Claro. né? Então, se eu for trabalhar com o Gyrotonic, se eu for trabalhar com o Pilates, se eu for trabalhar, será de uma rolfista, né? Sempre será de uma rolfista. Por quê? O Rolfing, ele é um método de organização do corpo, né? Maravilha. E isso é uma formação muito longa, muito profunda. Quanto mais eu estudo, mais a sensação, maior a minha sensação que eu tenho muito que aprender, né? E assim, e é muito completo, é um método muito holístico de olhar para o ser humano, não somente a sua estrutura, mas a sua função e os seus aspectos e os aspectos psicobiológicos, Certo. né?
E assim, na verdade, a Aida Rolf, né, que foi a criadora do método, uma americana, PhD em bioquímica, muito à frente do seu tempo, ela estudou muito profundamente, né, a fáscia, né, que até há pouco tempo não era considerado dentro da Era medicina. isso é Agora a desconhecido, ciência né? está Ninguém isso, falava né, sobre isso desconhecido. ainda. Então, assim, é. Então, assim, eu fui desenvolvendo um olhar, né, para ler o ser humano, a pessoa que chega até a mim, né, que não tem mais como eu evitar, né? Sim. Então, quando alguém Está chega até ligado para sempre, né? já Quando você está começa a incorporado, enxergar, é, né? Então, assim, mesmo quando uma pessoa me procura para fazer o Gyrotonic, que é um método incrível, né? sim. O meu olhar é de rolfista. Então, todos os métodos que eu aprendi antes do Rolfing, para mim, hoje são ferramentas que eu tenho O para Rolfing trabalhar. fez a conexão entre todas essas coisas. Beleza. É a fáscia, né? Se É, você está falando da então, fáscia. isso. Porque o Rolfing, ele tem a parte, ele é dividido, né, em, tem a parte estrutural, que é a manipulação do tecido conjuntivo, né, e das Certo. miofáscias. Então, assim, o que você está falando para mim entender e para as pessoas que estão nos acompanhando é que realmente há toque direto, né, na Sim, fáscia, no tecido conjuntivo. E isso também tem relação com o psicoemocional? Tem liberação sim, do trauma? Você pode sim, se dizer isso? Certo? sim. Você pode me dar um exemplo, por exemplo, pescoço, essas coisas que estão afetando todo mundo na pandemia, né, Ana? Tá todo mundo meio estressado, com o pescoço duro, não tá tão simples assim, às vezes o maxilar. Você pode estender um pouco, falar do externo, por exemplo? Eu estou muito curioso para saber o que você diria sobre o externo, no método É, Rolfing, e talvez fazer um arco para o girotone. Eu preciso só para a organização dizer que tem um tempo aqui máximo, né, de 59 minutos, eu nem sei, porque eu não estou vendo relógio algum aqui. Eu estou fazendo isso pela primeira vez, pelo outro lado, né? Estou tentando te entrevistar. Espero que tá, você não esteja se sentindo pressionado demais, mas a não. verdade é que, assim, em algum momento isso se encerra. E aí eu vou querer continuar mais um pouco a conversa, né? Não sei quando vai ser. Então, assim, a minha pergunta é simples. O arco, né? Vamos falar, por exemplo, de uma área que é mais expressiva no Rolfing, que você acha importantíssima, talvez? Né? Então, Peter, é porque assim, no Rolfing, a gente não trabalha somente uma área. A Sim. gente tem uma visão do todo, Mas a gente né? só tem duas mãos, né? Tem que tocar em alguma forma, né? Sim. Alguma coisa. Então, o que que acontece? Quando a pessoa procura o Rolfing pela primeira vez, ela vai passar por um processo. O processo do Rolfing, ele dura de 10 a 15 sessões, Claro. certo? Então, a gente vai, em cada sessão, trabalhar um tema, né? E como a nossa intenção é ajudar essa pessoa a se organizar em relação à gravidade, a gente começa de baixo para cima, né? Quando Na você fala de verdade, baixo, é os pés. nos pés. É engraçado que eu ia botar essa pergunta aqui, eu ia colocar aqui ó, um planozinho do Reflexologia, fazer uma opção de pergunta para você, mas eu vou te deixar livre para você continuar, que está maravilhoso, por Hoje tem favor. que ser meio geralzão, né? Nem Sim, dá para sim, entrar muito em coisas sim, específicas, assim, para as pessoas é, compreenderem, né? sim, Como que é o método, né? claro. Então, o que que acontece? Na verdade, na primeira sessão, a gente trabalha com a respiração, né? Então, a gente quer soltar essa respiração e para isso, a gente trabalha com o toque nas principais articulações envolvidas na biomecânica da respiração, né? Mas depende muito da pessoa. Então, primeiro a gente vai ajudá-la com a percepção, né? Como que está essa respiração, né? Como que é esse padrão. E aí a gente também vai ajudar essa pessoa a começar a achar uma orientação para o espaço. É aí talvez que entra um pouquinho, né, a grande estrela que é o externo, né? O Mas assim, externo, sim. né? Então, só para te dar um exemplo, né?
Então, o desejado olha, se você coloca a mão Vou aqui fazer, hein? externa, vamos lá, né? Tem todo um preparo, né? Vou convidar todo mundo para fazer com a gente, né? Tem que sentir os pés no chão, esparramados, Claro. conectados, né? É. Porque, na verdade, antes da gente chegar aqui, a gente trabalha o suporte dos pés. Mas, enfim, para te dar um exemplo, já que você falou do externo, né? Então, esparrama bem a sua bacia aí. E aí, quem quiser fechar os olhos e vai procurar sentir, quando você respira, se há algum movimento acontecendo embaixo da sua mão. Tá? Então, se a respiração provoca algum movimento. Tem pessoas que vão sentir, tem outras que não, né? Então, o desejado é que o externo se movimente na inspiração na direção da minha mão, Eu sinto isso, né? Não tô tão mal, né? Então, assim como, né, mais para frente, a gente vai colocar a mão no sacro. E Sim. quando, Então a e gente já está no quando governador, né? Já está é, passando pelo meridiano. no É, centro da alma. assento da Então, alma. quando você inspirar, o desejado é que também o sacro vá na direção da sua mão, né? Claro. Existe um volume entre esses dois pontos. Então, assim, na primeira sessão, o tema é respiração, é criar uma conexão com o seu cliente, né? É procurar perceber o que essa pessoa, o que a alma dessa pessoa deseja. Por que que ela te procurou? Às vezes nem ela tem essa consciência, né? Não é Às vezes, necessariamente por causa de dor, né? não, muitas vezes pela dor. Só que Ela aí, chega a você por estar com algum problema sério, é isso? Alguma muitas dor de vezes, né? lombar, alguma coisa assim, né? É, É. na E você verdade, vai muitas reorganizar todo o subjetivo, toda a sensação dela em relação aos movimentos do dia a dia, eu imagino, né? Também. também. Essa é uma Né? parte do Wolf, mas Acredito que a maioria das verdade, pessoas que nunca fez Rolf nunca percebeu que o externo e o sacro na respiração move junto. tem todo um trabalho de consciência corporal, né? De Claro. Então, sim. autoconhecimento. Agora, Autoconhecimento. O não há Rolfing muitas vai nesse pessoas que, sentido, né? sim, não há Sim. muitas pessoas que me procuram e falam, eu vim fazer o Wolfing porque eu quero desenvolver o autoconhecimento, né? Sim. Às vezes ela não chega É, falando isso, não, não, né? claro. Só Mas que isso descobre, né? vai descobrindo, né? E aí o Então, que que assim, você pode acontece? dizer que você chegou nesse momento aí, onde você reconheceu, se autoconheceu e expandiu o seu mundo através do Rolfing e fez Sim, toda essa cada conexão. vez mais. Então, Foi um bom voltando ao resumo. processo, Peter, voltando ao É. processo. Ah, sim, sim, Aí, sim. a partir da segunda sessão, a gente começa a trabalhar pés, né, os arcos do pé, o princípio do suporte, da adaptabilidade, né? Pés e pernas. Na terceira sessão, a gente vai começar a trabalhar a linha lateral, que divide o corpo entre frente e trás, né? Que dá, começa a ter um equilíbrio entre flexores e extensores do corpo. A pessoa começa a ter uma noção de tridimensionalidade, Que é né? muito importante, né? É. Isso. E então, até a terceira sessão, né, que é o primeiro ciclo do processo, a gente está trabalhando as camadas mais superficiais da fáscia, que a gente chama de sleeve, né? Que quando você fala, ai, que postura de bailarina linda, na verdade, o que está me segurando é o sleeve, né? É o sleeve. E isso tem um preço, né? Isso é um ponto que eu estou trabalhando muito em mim mesma no momento, né? Para chegar Provavelmente não é mais. tão fácil tocar nos redondos lá atrás, né? Não, entrar mais na musculatura tônica, que é o que Sim, sustenta a gente, né? sim. Mas enfim, aí depois, a partir da sessão 4, a gente começa a entrar pela linha interna no core, que para o Rolfing é o espaço visceral, né? E aí, na quinta sessão, a gente vai trabalhar desse core. Na sexta sessão, a gente aí sim entra pelo sacro para a coluna.
7ª sessão a gente vem para a cabeça, mandíbula, tem algumas manipulações por dentro, né? Que a gente sabe que a gente tem vários assoalhos, né? No nosso Vários corpo. assoalhos, várias, parece uma lasanha, né? Isso. E Até aí, o Pyrex. depois, no fim, depois que a gente fez toda essa diferenciação dos territórios, a partir da 8ª sessão, a gente começa a integrar esse corpo na gravidade, né? 8ª, 9ª. E na 10ª sessão é o fechamento. Então, o processo tem começo, meio e fim. Vai resolver a vida da pessoa? Não, mas é uma porta de entrada, né? Porque a É gente uma base sabe também uma para se base. desenvolver, né? Sim, Imagino. é. E qual seria a conexão para o gyrotonic? Só para eu fazer um cortezinho, depois eu dou Então, uma volta para o sim, Rolfing. sim. O que Você acontece? enxerga, quando você faz o Rolfing, você já está pensando o que vai acontecer no gyrotonic com aquele cliente ou não tem nada a ver? Estou falando besteira. Muito. Não, Né? muito, porque uma parte também do Rolfing, o que faz parte do processo educativo do Rolfing, né? Porque é uma frase até da Aida Rolfing, né? Sim, A terapeuta é a gravidade, nós somos claro. educadores, né? Ah, Então, a gente ajuda essa ordem, mas a terapeuta é a gravidade. Mas uma parte, né, desse método é a parte de educação do movimento. É a parte de reconhecer os padrões, os gestos da pessoa, né? E ajudá-lo a achar uma forma mais inteligente de usar o corpo em termos de biomecânica, não claro. é? Uhum. Faz muito Então, sentido. isso. Então, assim, depende muito do que a pessoa traz para mim, né? Mas é muito comum eu, às vezes, perguntar sobre como que a pessoa dorme, né? Em que Sim. posição, como que ela levanta, como que ela senta, como que ela pega as coisas no armário, tem tudo isso, Então tem um né? estudo do movimento, né? Você, assim, do dia a dia, como a gente, né? Estou entendendo. Isso, tem isso. E, logicamente, né, com essa questão da tridimensionalidade, é aí que é a ponte para o gyrotonic, né? Ah, ok. Toda a riqueza, né, a riqueza do método gyrotonic são os movimentos tridimensionais, até de mais dimensões, mas a princípio tridimensionais, que a gente constrói combinando as diferentes dimensões de movimento, que são flexão, extensão, né? Frente e trás, flexão lateral, rotação, que combinados dão os movimentos em espirais, que são os movimentos da natureza. Sim, sim. Não, é Não é? assim, ele vai além da bidimensionalidade de flexão e extensão, né? Que Vai para seria, tri, né? ele vai realmente buscar esses movimentos mais, né? O ser Isso. humano como uma coisa bem mais complexa dentro da tridimensionalidade. Mas Sim. assim, eu tenho uma pergunta muito clara sobre os gyrotonics. É só com máquina? Não. Não? Então me põe um pouco mais a Na par. verdade, na verdade, olha, quem tiver oportunidade pode entrar no meu website que eu tenho um pouquinho da história, né? Ah, Tanto da história do método Rolfing como a história do método gyrotonic, né? Então, o que que acontece? O Júlio Horvat, que é um húngaro de origem romena, e inclusive eu fiz uma parte da minha formação diretamente com ele, né? E o que que acontece? Ele foi um bailarino profissional. A história dele é muito interessante, sabe? Para quem uhum. tiver um tempinho lá ali. Mas, de qualquer forma, ele foi parar em Nova York e ele teve uma lesão, né? No tendão de Aquiles, se eu não me engano. E ele teve que se afastar, né? Ele era solista do ballet profissional em Nova York, né? E Nossa, aí ele... não podia ser pouca coisa, né? Nova Não, York. não. E ele teve que se afastar por um tempo para cuidar dessa lesão, né? E nesse tempo de afastamento, ele teve uma experiência muito profunda com aquela linha da yoga que se chama Kundalini Yoga, Claro. né? Eu faço Kundalini, fiz Kundalini, né? Também. Muito tempo. Ele teve Mas uma fala. experiência muito profunda e quando ele voltou para Nova York, né? Ele começou a oferecer para os seus colegas bailarinos uma aula que ele chamava de Yoga for Dancers, né? E esse Yoga for Dancers se tornou o Gyrokinesis. O Gyrokinesis, foi assim que eu conheci, Gyrokinesis, agora que eu me Isso. lembrei. Que é Não o era trabalho. Gyrotonic, era Gyrokinesis.
É um trabalho de corpo livre, sem as É. máquinas. Mas Então, o assim, nome está falando de rotação e cinética, né? Então, assim, justamente o que eu senti muita falta na área de musculação, que tirou a rotação por completo, né? Não havia mais movimentos rotacionais. A gente estava tentando pensar também na sim, espinha dorsal como uma coisa reta, né? isso. Por causa da Existe, rotação ser perigosa. É isso? sim. Só que Né? no Gyrotonic e também no pensamento do Wolfen, existe um caminho para chegar na rotação. Existe um preparo para chegar Um na rotação. treinamento para, né? Um preparo para que você não tenha, né, Sim. muita compressão mecânica, É. né? Então Eu não estou existe um falando que é ruim, não, ao contrário. Nesse momento, como terapeuta direto, eu estou vendo a verdade é que quanto mais você estiver treinado na rotação, melhor você vai estar. Porque essa questão clássica de flexão e extensão não é a verdade. Se você olha a faixa, tudo move junto, né? Não tem como você respirar e mexer o externo sem o sacro funcional, né? tudo Sem o interligado. maxilar, né? Não, tudo Então, assim, rotação é interligado. importantíssimo, É. importantíssimo. Então, e aí o que aconteceu, Peter? Do gyrokinesis, que é eu fiz a formação também do gyrokinesis diretamente com ele, e mal comparando com o Pilates, é que nem o mat work, né? Sim. Então, Né? há mat work no gyrokinesis ou no Sim, gyrotonic? sim, é o gyrokinesis, né? O gyrokinesis é sem as máquinas. O tonic Sim, é com as máquinas. Posso falar assim? isso, isso. Ah, É que porque maravilha. Aí eles fica dão fácil. o nome do método é Gyrotonic Expansion System, Ok? tá? De um sistema de expansão, o Gyrotonic, né? Sim. Então, aí você tem o Gyrotonic, que são os equipamentos desenvolvidos por ele para facilitar, né, a princípio, para facilitar, né, os movimentos do gyrokinesis, que são muito desafiadores, Ah, que beleza. né? É, Então, assim, os movimentos do gyrotonic nas máquinas, eles podem facilitar, mas também desafiar. É sempre como você claro. usa, né? Sim, O sim. equipamento. É de pessoa para pessoa também diferente, né? Eu imagino que, Sim. né, haja Sim, diferença foi de o que a como a gente pessoa vê. fez. Na verdade, foi o que a gente fez com o Pilates, né? Foi o que a É. gente fez com o Pilates, porque o Pilates também, ele tinha, Começou nos mats, aí virou Allegro, né? Isso começou no que as máquinas. exército, Sim. começou aquela coisa super hard, né? E É. aí, quando ele teve que cuidar dos doentes nos hospitais, ele fez adaptações. Assim, ele criou o Reforma e o Cadillac, que a gente conhece, né? Hum. Então, assim, o gyrokinesis é riquíssimo, mas o que é muito... Primeiro, a linguagem do gyrotonic já é outra, né? O Julio Horvath, que é muito legal, né? Você aprender diretamente com o criador do método, né? É uma Claro, coisa claro. assim, É. quando você participa de um evento com ele, é algo assim, realmente quase que transcendental, assim, a energia, né, ali. E ele é um visionário, ele é um É. gênio, né, do É. movimento. E É. ele fez tudo muito a partir da sua própria experiência, né? Sim. As máquinas são geniais e eu trouxe da Alemanha todos. Eu sou o único estúdio no Brasil que tem todos os equipamentos, né, desenvolvidos Eu por ele. tenho acompanhado as suas imagens lá, eu já percebi isso. Eu acho muito importante as pessoas saberem que você também está em São Paulo. Você tem essas máquinas em São Paulo ou só em Não, em Campinas? São Paulo eu tenho, não, as máquinas eu tenho no meu estúdio em Campinas, mas em São Paulo eu tenho alguns colegas que têm os equipamentos, os principais, né? Certo. E Então, as assim, lá você máquinas, também pode dar essa. Posso falar sim, sim, terapia? sim. Ou é Sim. treinamento? É terapia? Entra como já terapia holística, como você escreveu? Ou é treinamento? Ou é as Então, a duas coisas? linguagem do treinamento e a terapia vai depender da minha relação com o cliente, do que ele está buscando, né? Vai Pode ser mesclar, né? É. Pode ser um método de condicionamento físico, como pode ser um método também de meditativo, né? Sim. Mas eu acredito que desafiador mesmo, realmente, assim, deve trazer muito para esses lutadores de MMA, como eu vou estar falando amanhã, né? Esse pessoal que é flexão, extensão e brabo musculação.
todo tipo de atleta, não? Pode-se falar assim? Qual é o público-alvo do Rolfing, do Gyrotonics? Do Pilates eu sei, mas vamos ficar nesses dois, por favor. Você pode... Sim. Você está falando aqui Então, que é para assim, todo mundo. É para todo mundo bom, né? Porque olha, autoconhecimento e transcender é maravilhoso. Né? Mas assim, você poderia definir mais um pouco o seu grupo de trabalho? Qual seria a primeira entrada? Os treinadores em si, né? Como terapeuta ou futuro terapeuta, porque com certeza vai chegar na faculdade em algum momento. Já está na faculdade? Na não, USP já tem? o Rolfing, O Rolfing, o Gyrotonics, já tem alguma coisa acontecendo não, em termos que eu saiba, acadêmicos? não, que eu saiba, Não. não. O que está acontecendo é que a ciência abriu os olhos para, né, para esses métodos, Tomara, principalmente. eu ainda não vejo nada disso. Eu falo a verdade, eu acho que assim, a ciência está muito atrás, né? A ciência não está Não, nem... mas olha, vou te falar uma coisa. Os acadêmicos, mas não a ciência. Mas tudo bem, eu vou aceitar, eu não vou entrar na política. Essa não é uma das minhas perguntas. Pensa no público-alvo. Para quem que Você viu que eu te acha... defini como provocador, né? Eu sou totalmente provocador, imagina. Nesse momento, então, de Lógico, máscara, minha filha mordaça, eu tô fora. Tô fora. Eu sou cientista, eu estudo isso, não tem jeito. O cara não vai me convencer a fazer coisas que não funcionam. Não tem jeito. Né? claro. Eu Não, prefiro mas tem que uma ser assim. liberdade perigosa do que uma segurança escravidão, minha filha. Não tem jeito. Então, eu tenho que Concordo, provocar. Né? Eu tenho que... concordo. Mas assim, vamos voltar para essa O parte, né? público, olha, eu sou Qual é o suspeita. público? Qualquer público tem alguma restrição de idade, alguma coisa que que as pessoas precisam saber? Não. Não, assim, eu sou suspeita para falar, né? Lógico, eu sou Claro, mas é por isso que eu te convidei, que senão não tem É, graça. não, mas na verdade, Peter, são métodos para qualquer pessoa, tá? Tá. Então, Criança? qualquer pessoa, qualquer idade, não tem restrição, tá? Então, o que que acontece? No dia a dia, logicamente que muitas pessoas me procuram por questões de dor, tá? Certo. E mesmo atletas, né? Acredito. Mesmo, Dançarinos também, porque deve ser assim, né? Eles sempre sim, pegam primeiro, então mais machucados, né? Tem é. muito dançarino fazendo contigo lá? Sim, tem pessoas sim. Em Augsburg eu trabalhei muito também com a companhia lá da cidade. Mas enfim, muitas pessoas procuram por questões de dores, para aliviar a dor. Muitas pessoas procuram para melhorar a postura, né? Certo. Muitas pessoas procuram, não posso dizer muitas, mas algumas também por processo de autoconhecimento, né? Sim. E também atletas que querem melhorar a performance também procuram, os dois métodos, né? Também procuram. Até uma atriz, um ator que Ah, quer maravilhoso. Por que que incorporar eu não... uma determinada, uma Sim, personalidade, né? sim. Bem Uma legal isso. personalidade. Então isso é Deve ser muito maravilhoso para o interessante. pessoal de teatro. Agora que você falou que eu abriu a minha cabeça. Faz sentido, né? Muito Para legal. construir e para desconstruir, né? Sim, sim, claro. Né? Interessantíssimo, né? Não é É, verdade? assim, tomara que haja assim uma grande revolução em relação também no mundo acadêmico, né? Eu tenho Tá esperança. caminhando. O que acontece assim, e eu posso disponibilizar artigos, né? A liberação miofascial é uma das técnicas do Rolfing, Sim, né? E então existem já muitas pesquisas sobre a liberação miofascial, né? Um dos pioneiros dos estudos da face é o Robert Schleip, em Ulm, na Alemanha, né? Que fez estudos incríveis, é incrível. mostrando, incríveis mesmo. Então tem muito material já aí, né? Sim. Inclusive eu vou entrar numa fase agora de começar a fazer uma pesquisa bibliográfica mesmo, buscar artigos que já foram publicados, né? E eu tenho vários para quem se interessar. Mas isso é bem específico da liberação das fáscias, né, do tecido conjuntivo, que faz parte da nossa estrutura, né? É o que O envolve, o esqueleto. que preenche, o que O esqueleto do sustenta. sistema nervoso, não tem jeito. Se você não É, trabalhar e, ali.
E é o que na nossa época de faculdade jogava no balde, né? Não tinha. Ninguém nem falava de linfa, nem de fáscia. Ninguém Não falava havia. É disso. isso e acabou. Não tinha E pensamento hoje nenhum a de. gente sabe, né, como É, que até as nossas emoções afetam o nosso sistema miofacial, não é mesmo? Então, assim, eu acho que estamos caminhando muito bem, sabe? Devagar, né, Peter? A natureza não dá saltos, né? não, 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 Não dá saltos. não. Mas, assim, tem bastante coisa acontecendo nesse sentido. Tem, no Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Rolfing, né? E em São Paulo, que oferece os cursos de formação, né? E o Isso Gyro já para as Tone, pessoas com graduação, eu imagino, certo? não, o Rolfing ele é muito aberto, Muito Peter. aberto. Que beleza. Muito aberto. Nós temos pessoas com vários backgrounds diferentes vindo. Isso faz dele também uma coisa Mais rica, não? interdisciplinar, riquíssima, né? Claro. O que acontece se a pessoa não teve uma formação na área da saúde ou da educação física ou da fisioterapia, é oferecido um curso que chama, se não me engano, cadeias básicas, né? E aí lá você tem anatomia, fisiologia, biomecânica, né? Então, eu, por exemplo, que já tinha, né, a formação na área da saúde, eu entrei direto na unidade 1, que é a liberação miofascial sistêmica, depois você faz a unidade 2 e a unidade 3. Então, vai de 3 a 4 anos a formação básica, né? Mas é vista como holística no Brasil? Ou faz parte do sistema de No terapia? Brasil nós temos cerca de 200 rolfistas, a maioria deles concentrados em Pouco, São né? Paulo. É Todos em pouco. São Paulo, porque o Instituto é em São Paulo, imagino. Né? Temos algum, isso é uma Eu acho informação que que eu o posso. nosso tempo está avançando, então eu vou entrar aqui com mais uma pergunta para te direcionar, para a gente não ficar muito administrativo. Eu gostaria de, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência de vida, com a sua feminilidade, eu gostaria de que você desse um conselho de saúde para as meninas, para as pessoas que estão te acompanhando aqui agora. Né? Qual seria o conselho? Se você pudesse dar um conselho apenas, qual seria, Ana Cresce? Bom, me fez lembrar de uma frase que eu tenho até no Lagrande, no meu website, que chama, como é que é mesmo? A expressão da sua força está na leveza dos seus gestos. Maravilhoso. Maravilhoso. Devia ter feito essa pergunta mais na frente. Eu já sei fechar com chave de ouro, mas eu não quero fechar ainda porque o papo está muito Para bom. Você pode reflexão. repetir isso aí, por favor, né? Depois eu vou escrever embaixo. Por favor, repete. A expressão da sua força está na leveza dos seus gestos. Maravilhoso. É uma Quando eu vejo força que o vem de Kelly um Slater, outro lugar. É sim, uma força que vem de sim. um outro lugar que a gente Expressa a dança, vai. né? Que é a harmonia perfeita com um esforço Não, no seu não dia a aparente, dia, né? no seu dia a dia, como você se comunica com o outro, quando você chega e recebe o outro. Isso Então, é um assim, lugar de. para fazer essa conexão para o conselho, né? Porque é um conselho, né? Eu entendi o motivo, né? Assim, o Olha, um moto, como falar isso em conselho: português? apaixone-se por você, mergulhe no seu corpo sem medo. O trabalho de consciência corporal dói, mas a gente precisa de ruptura para transformar, de verdade. Então, vai Maravilhoso. lá, abre essas gavetas todas, com todas essas cobras e lagartos, vá a fundo, descubra, se apaixone. Abre e fecha a minha gaveta e me chama de borboleta, minha querida, não é? Perfeito, maravilhoso. Não, mas Agora, um conselho de movimento para a saúde, né? Para a vida. espreguice, e Espreguice, claro. boceje sem parar. Muito bom. Muito importante com a respiração, espreguiçar todo dia, né? Quando você está O cansado, né? sistema Se espreguiça. miofacial para sua integridade do corpo. É só você olhar para os bichinhos. Bem, olha só, a verdade é que eu tenho só mais uma perguntinha, né? Que você vai ter que responder. Espiritual, um conselho espiritual
para o Brasil, neste momento. E você já falou vários, mas assim, eu tenho que pegar você nessa pergunta, porque hoje você está iluminada, você está sempre iluminada, hoje especialmente. Então, assim, se você pudesse, para o Brasil, para o mundo, nesse momento, dar um conselho sobre a leveza, o feminino sagrado, a espiritualidade, o que você diria? Ai, Peter, uma frase para mim é que vem, vem assim, é a frase do Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Maravilhoso. Né? Pegue a sua Entendi. vida com as mãos e assuma a sua responsabilidade no coletivo. Certo. Não certo. terceirize. Certo. Cuide de você. Maravilhoso. Maravilhoso, isso mesmo, claro. Start with the man in the mirror. Michael Jackson já falava isso, né? Mais ou menos, eu não vou chegar nem no Gandhi. Agora, assim, eu tenho duas perguntas que me sobraram aqui que eu gostaria de fazer, né? Eu não sei se você vai responder, então eu vou deixar aberto, você não precisa responder, quem sabe o tempo termina antes. Eu gostaria de saber, assim, um pouco sobre a sua alimentação. Você não precisa responder. E se você responder sobre a alimentação, eu gostaria de saber, se você está pronta para falar, sobre um vício. Você já falou sobre os problemas do externo, etc. e tal, mas talvez em relação ao dia a dia, aquilo que você se pega falando assim, eu podia ter feito diferente. Será que você podia me ajudar nisso? Olha, alimentação, eu não sou exemplo para ninguém, porque me falta... Eu gostaria de ter um pouco mais de disciplina, mas assim, eu gosto muito de algo que eu escutei em aula sobre a medicina chinesa, que é evitar ao máximo os brancos, né? A comida branca, as farinhas, né? Essas coisas. Leite, farinha, açúcar, né? Eu Arrasou, só né? evito sal, que eu adoro os sais, né? Os sais marinhos. Destruiu, né? Já acabou, já entrou na cetogênica, já tá... Eu evito mesmo, assim. E quando eu faço isso, eu me sinto tão bem, mas tão bem. Quando você evita. Quando eu evito, e leite, todos os seus derivados, eu me sinto muito bem, tá? Eu procuro beber muita água e evito produtos industrializados. Perfeito. Esse é o básico, tá? Esse é o básico, né? Nossa, vício, Peter, em relação à alimentação? Você já falou, querida. Quando você fala de açúcar, você fala dos brancos, que é viciante, né? Mas ainda está aberto, se você quiser adicionar alguma coisa, porque as pessoas olhando para você assim, acham você perfeita, né? Leve, feminino sagrado. Mas deve ter alguma coisa, né, que aterra e que faz você entender, olha, ainda tem o que crescer. Você foi muito modesta e humilde, as pessoas não conhecem o seu caminho como eu conheço, tá? Não há nada a reclamar como entrevistador sobre a nossa live aqui, para mim. Agora, né, talvez você tenha alguma coisa a acrescentar que você queira colocar na mesa. Eu, né, acho o máximo. Mas você já falou de vício. Não, você testou a pizza? Eu sou uma pessoa muito reflexiva e às vezes eu sou intensa demais nessa questão da reflexão, sabe? Sim. E deixa eu entender, você pensa muito antes de realizar? Não foi isso que você falou no começo da sua... Não, eu sou uma pessoa muito reflexiva, de querer compreender, de querer me entender, e também, às vezes, eu me levo a sério demais. Eu acho que a gente não deveria se levar tão a sério. Mas não tem como você ter sucesso na Alemanha sem ser sério, né? A gente aprende isso. A pessoa que consegue rir de si mesma, sabe? Essa sim. leveza, assim, não se leve tão a sério. E às vezes o fazer nada é muito bom também. Muito bom não fazer nada, mas agora você já está dando outros conselhos para a espiritualidade, rir de si mesmo. Então, às vezes eu gostaria de ser um pouco menos intenso, sabe? De não ficar o tempo todo ali me auto-observando. E eu acho que isso é um vício que eu tenho. Mas, enfim. Você gostaria de ser menos ou mais? Às vezes, me permitir, assim, não fazer nada mesmo, sabe? Ter um tempo de ócio e ficar só ali. Sim. A gente é muito do fazer, né, Peter? Sim. E esse deixar acontecer, isso é uma coisa que o Rolfing tem trazido na minha vida e eu acho que agora o tempo vai terminar. Olha, muito obrigado por todo mundo que veio aqui. Obrigada pelo convite, Peter. Adorei mesmo, viu? Vamos retornar essas conversas. Eu tenho várias outras perguntas que eu não fiz, tá?
Mas assim, eu vou encerrar porque senão não vai dar para gravar. Eu estou gravando no background de qualquer maneira, depois eu te mando as imagens, tá? Tá bom, Ah, tá o joia. texto. Mas eu Foi preciso confessar, muita emoção hoje, porque, é, nossa, é muita história, né? muita coisa acontecendo também, né? Com Beirute, Wuhan, essas coisas Sim, todas sim. Não estão tem assim, como não afetar a gente, né? não tem como não afetar a Não gente. Por isso que eu afetar a estava gente. querendo saber se havia essas questões também, mostrar a coisa da respiração foi maravilhosa. Eu te agradeço muito, né? Por você estar Tem aqui. muito o que falar nesse sentido, né? Como que Ah, toda sim, essa claro. situação está afetando o É. nosso corpo, né? E Eu tenho tido muito questionamento se eu vou para São Paulo, se eu não vou. Olha, tá acabando 8, 6, 7, 25 segundos. Eu vou me despedir de você. A gente continua conversando. Vamos remarcar mais uma, né? Peter, Eu, adorei, obrigada pelo convite, adorei te ver e obrigada por todo mundo que tirou esse tempinho aí no fim do dia para vir ver a gente. tchau, Tá Ana bom? Cris. Todo mundo vai se encontrar em São Paulo, hein? Tchau.